como pastor, já lidei com algumas situações de pessoas, até mesmo mulher fazendo sexo com demônio, numa cidade também em Santa Catarina. Por que eu falo de Santa Catarina? Eu andava muito nesse estado, eu conheço o estado igual a palma da minha mão. E eu cheguei numa cidade do oeste ali de Santa Catarina, uma pessoa me chamou, até eu atendi ela numa loja de uma irmã, que ela nem foi na igreja onde eu estava, porque ela disse que não queria ir lá e queria que eu atendesse ela lá nesse local. Foi lá, atendi ela, ela disse: pastor, eu tenho até vergonha de falar, mas toda noite eu faço sexo com demônio. Eu olhei assim: como? Toda noite, pastor, é anoitecer, ele já vem, se materializa num homem bonitão e vem, quando eu vejo eu estou fazendo sexo com ele. Eu até já gosto, já fico esperando a noite. Eu digo: não, eu não estou conseguindo acreditar no que você está me falando. Não, pastor, é verdade, isso já faz mais de 3 anos que eu venho vivendo essa situação. Aí a mulher começou a chorar, quando ela começou a falar que fazia mais de 3 anos. Eu orei, se manifestou na hora da oração, e aí o Espírito Santo falou comigo: isso é um processo, não é uma oração que já vai resolver. Você vai ter que fazer várias orações, é um processo. Como eu estava 3 dias só nessa cidade, eu disse: eu vou orar 3 dias com você, mas vou passar, você vai ter que falar para o pastor local aí, pedir para ele orar. Mas pastor, eu não posso falar que ele é daqui, eu estou falando para o senhor, porque o senhor não é daqui da cidade, é de outro lugar. Eu disse: a orientação que eu estou lhe dando é essa. Vamos orar. Deus pode libertar de uma vez só? Pode, Deus é poderoso para isso, mas tem coisas que é um processo, porque já vem muito tempo isso. Então orei e fui embora daquela cidade para outra cidade. No outro ano voltei lá, procurei essa pessoa, ela disse que nunca mais. Ela foi liberta, ela já tinha nojo do esposo dela, tinha nojo. Ela dizia que não podia mais chegar perto dele, que dormia em quarto separado. E depois daquela oração, ela voltou a ter desejo pelo esposo e voltou a conviver como marido e mulher. E Deus foi glorificado. Então eu creio no poder de Deus. Amém. Pastor Elias, você foi muito criticado aqui em um dos episódios por você ter comentado situações parecidas de situações sexuais e espiritual. Quando você falou do íncubus, do súcubus, deu bastante pano pra manga isso. Foram milhares de acessos e comentários e tal naquele material. Eu me lembro. E no meio eu sempre tô dando uma pesquisada, sempre quando vocês vêm aqui eu pesquiso e vejo o assunto pra gente falar e tal. E eu encontrei um vídeo do qual um pastor, ele falava que nós vamos dar conta de sonhos eróticos que nós temos durante a noite. Daí eu te pergunto, ele disse assim, que as pessoas darão conta, ele quis dizer que pessoas perderão a salvação por causa de sonhos. E daí eu te faço essa pergunta: como que a gente controla um sonho? Como que eu controlo um sonho? Porque se fosse uma coisa que eu pudesse falar assim: eu vou deitar hoje, eu vou sonhar com tal coisa, eu quero sonhar com isso, eu ia selecionar uns sonhos aí pra eu ter, entendeu? Mas como que a gente dá conta por um sonho erótico? Como que a gente entende o que é um sonho inconsciente ou algo consciente que tá acontecendo sexualmente falando durante o sono? Bom, nesse caso, eu penso que esse pastor ele deve estar atribuindo dentro da visão dele uma espécie de alimentação da mente. Penso eu que ele deve estar processando o seguinte: que o sonho que alguém está tendo erótico é resultado de uma mentalidade já promíscua. Entende? Alguém que já se alimenta sexualmente falando, pornograficamente falando, né? Dessa vida cotidiana, uma iniquidade, vamos dizer assim, já desencadeada na vida do indivíduo, né? Que conecta a mente dele a uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de ele ter sonhos eróticos por conta de haver uma porta aberta nesse sentido.
penso comigo aqui, cá com os meus botões, que ele deva estar atribuindo a isso, entende? E aí sim, então ele ajuiza isso, dizendo, olha, existe essa possibilidade de você ter que prestar conta, dar conta, por conta disso. Entende? Porque fora dessa questão é impossível você ter um controle de sonhos. É impossível, você não tem como controlar teu sonho, não é mesmo? Eu vejo o pastor Denis aqui que tem da parte de Deus aqui um dom, né? De algumas vezes interpretar, algumas não sempre, que é um sonho profético, Deus dá para ele o discernimento, mas aí veja como é interessante, tem sonho que eu conto para ele, eu digo, pastor, fulano me passou um sonho, ele diz assim, não, esse é barriga cheia. O que ele está tentando dizer para mim? Não, isso é avulso, pode acontecer, não faz sentido. Mas existe alguns que ele para e diz, não, peraí, esse aqui é um sonho que tem sim algum conteúdo, Deus está falando isso, pode estar ligado a isso, entende? Então, eu penso aqui comigo que deva ser isso, né? Alguém que está vivendo, de repente, um ostracismo, né? Alguém que já tem aí uma sofisma, algum paradigma, alguma coisa nesse sentido, né? A sua mente já está aí toda ostracísica, vamos dizer assim. Então, o cara tem isso já e desencadeia, então ele vai prestar conta sim, por conta daquilo que ele já vem trazendo, né? Mas fora desse contexto que eu estou apresentando, é impossível o cara dizer assim, eu tenho controle do que eu vou sonhar. Impossível. Até eu mesmo, eu já sonhei. Com o quê? O pastor Elias, ele falou assim, até eu mesmo já sonhei. Pode olhar. Não, peraí, não é assim não. Lá ele. Foi ele que fez. Interessante que hoje eu estava falando de um sonho. O Milton me contou esses tempos, mas eu vou deixar pra lá isso aí. Eu estava falando de um sonho que eu tive com uma irmã, que não é nem daqui da cidade, é de outro estado. E eu sonhei e Deus me deu a interpretação desse sonho, me deu discernimento do sonho. E ela, quando eu falei para ela, disse, pastor, é isso mesmo que eu estou vivendo, que está acontecendo, mas eu creio na minha vitória. Glória a Deus. Eu creio na minha vitória e eu já comecei a ver que Deus começou a agir na minha causa. Mas eu consigo... Eu sou uma pessoa que sonha muito pouco. É difícil eu ter um sonho. Só que quando eu tenho, eu consigo entender se é maligno ou se é benigno. Ou seja, se é Deus ou se é do inimigo. E já tive sonhos assim que foi atacado à noite, que a gente sabe que é o quê? O espírito maligno. E eu acordar, levantar e repreender.